Pois é, né? E parece que de novo eu estava com a razão que o Flamengo não poderia começar um jogo tendo como centroavante o Carlinhos. E tá aí, o resultado da partida tá aí. Eu não quero dizer que o Flamengo jogou bem ou que o Flamengo jogou mal, porque o jogo em si foi uma porcaria, horrível. Cara, horrível o jogo. O gramado uma merda, me desculpa a sinceridade. O time do Flamengo trancado, retrancado, com medo do Palmeiras, como se fosse, estivesse jogando contra o Real Madrid. Um medo, não saía para atacar de jeito nenhum. Um primeiro tempo fraco, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo fraco também, um pouquinho melhor. E o jogo melhorou por quê? Porque no segundo tempo o Tite fez as alterações que precisava. O Pedro entra no jogo, o De La Cruz entra na partida, ele começa a dar um pouco mais de ofensividade ao time e o time começa a jogar um pouco melhor. E o Palmeiras também se viu na obrigação de sair pro jogo, já que estava jogando em casa e precisava do resultado. E foi isso que aconteceu. Um jogo ruim, onde o Flamengo chutou 8 bolas no gol, se não me engano, 3 na direção do gol, e o Palmeiras chutou 5 bolas no gol, com uma em direção ao gol. É isso que aconteceu. Foi um jogo muito ruim mesmo. Um jogo com muitas faltas, um jogo com muitos cartões amarelos, mas um jogo de um nível técnico muito baixo, onde o torcedor que viu Flamengo e Palmeiras deve ter ficado puto, porque pagou uma grana do caramba para ver um jogo horrível. E honestamente, foi horrível por conta dos técnicos, porque nível técnico essas equipes têm. Dos jogadores que entraram em campo, salvo engano, isso foi um dado que foi levantado pela Jovem Pan Sport, dos 22 jogadores que entraram em campo, 17 são de suas seleções. 17 jogadores atuam em seleções, sejam elas seleção uruguaia, seleção argentina, seleção paraguaia, boliviana, peruana, brasileira, não importa. São jogadores de um nível acima e não conseguiram performar bem. O jogo não foi bom, o jogo não foi técnico, o jogo não foi empolgante, o jogo não valia a pena nem ser transmitido, se é que vocês me entendem. Foi um jogo muito ruim, onde as duas maiores equipes do cenário brasileiro, e por que não falar do cenário da América, né, sul-americano, por que não? São realmente as duas maiores potências. São os dois times que nas últimas 4 finais de Libertadores participaram da final e ganharam. São as equipes que estão liderando aí o Campeonato Brasileiro. São os times que têm maior elenco, melhores técnicos, maior apoio de torcida e tem tudo. Tem literalmente tudo. Uma gestão boa, um caixa bom, tem dinheiro para contratar jogador, tem jogadores de qualidade, mas não dá. Se botar o Abel para jogar no jeito retranqueiro dele, junto com o Tite, que também atua no jeito retranqueiro, você vai ver esse primeiro tempo horrível em todas as partidas. O Flamengo deixou de querer ganhar e o Palmeiras deixou de querer ganhar. As duas equipes queriam mais impedir que o seu adversário fizesse gol do que propriamente construir o jogo. E a partir do momento em que uma equipe de um patamar tão grande quanto o Flamengo começa a atuar dessa maneira, num jeito de obstruir o adversário, ao invés de pensar em si, criar jogadas e tentar propor o jogo e tentar fazer gols, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando. Porque o objetivo do Flamengo não é impedir o Palmeiras de ser campeão da Libertadores. Não é impedir o Palmeiras de ser campeão do Brasileiro. Não, o objetivo do Flamengo é ser campeão da Libertadores. Ser campeão do Brasileirão. Ser o melhor clube do Brasil. O Flamengo não tem que evitar que os outros joguem bem. O Flamengo tem que jogar o jogo dele e pronto. E acabou. O Abel que estude o Flamengo, o Abel que tente parar o Flamengo, o Tite ele tem que se focar no Flamengo. Eu disse antes do jogo começar, o Flamengo começar com um jogador que até pouco tempo atrás estava no Nova Iguaçu, pra mim é um erro. E foi. Vocês viram o que aconteceu. A bola chegava nele, ele dava um chute nada a ver, a bola ia lá na torcida, errava passe, perdia a bola, não fazia um bom pivô, não teve pressão de área. O Flamengo jogou sem centroavante, cara. Depois que entra o Pedro, a coisa muda. Mas, pô, você não tem mais 90 minutos, você tem 45. O jogador entra frio no jogo, o jogo já tá rolando, é diferente, as coisas não são assim. Não é assim que funciona, ó, bota o Pedro e ele faz o gol. Não é assim que as coisas funcionam. E eu não entendo por que o Tite tá com tanto medo do Bolívar. Porque vai jogar na altitude, ok, mas o time do Bolívar, ele não é bom. Não é bom. Se você pegar o time do Bolívar aqui e botar, ó, joga no nível do mar, aqui ele toma de 5 do Flamengo. 6 do Flamengo. Ele tomou do Palmeiras. Ele ganhou do Palmeiras de 2-1 ou 3-1, se não me engano, lá na altitude. Aí ele veio para o Allianz Parque e tomou de 7-1, se eu não estou enganado. Então, assim, o grupo do Flamengo, vamos desmistificar isso aqui também, tá? O grupo do Flamengo não é um grupo bom. Me desculpem, não é um grupo bom. Jogar contra Milionários, jogar contra Bolívar e jogar contra Palestino
Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Não, vocês estão querendo me azedar o dia hoje. Aonde que é difícil de ganhar do Milionários? Cara, se você botasse o Bolívar, o Palestino e o Milionários para jogar o Campeonato Carioca, que é uma merda, me desculpa, mas é uma merda. Botar esses três, eles não são campeões. Eles não são campeões. É capaz do Palestino, que é o mais fraco de todos, ir pro Nova Iguaçu na final e perder pro Nova Iguaçu o título carioca. Tô falando pra vocês. Agora, o fator altitude, ele prejudica? Prejudica. Só que se você for lá empatar o jogo e ganhar todos em casa, você passa de fase. Olha que coisa maravilhosa, né? Se você não perder e ganhar todos os jogos que você jogar em casa, você passa. Então não precisa ter esse medo todo. E aí o Flamengo vai fazer o quê? O Flamengo tá priorizando a Libertadores. Ok, tudo bem. Mas por que não botar esses jogadores importantes no jogo mais importante do Brasileirão? Ou me digam vocês, qual time hoje é mais suscetível a disputar o Brasileirão com o Flamengo do que o Palmeiras? Você pode até falar o Galo, você pode até falar, por exemplo, o Atlético Paranaense, o Fluminense, o Grêmio, o Inter, mas tão capacitado quanto o Flamengo, não tem. Tirando o Palmeiras, não tem. O Palmeiras foi o campeão das últimas edições. Por que será, não? Porque ele é o favorito. Vamos ser honestos, ele é o favorito. Só tem um time que, em teoria, bate de frente com o Palmeiras, o Flamengo. E aí, quando tem a possibilidade de tirar 3 pontos do seu adversário direto pela briga do título, do seu adversário que briga com você por Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, briga por tudo, você não faz. Por quê? Porque você está pensando na porcaria do Bolívar, que se você botar o time de guri para jogar lá, que tem mais fôlego, cara, se ele fizesse isso, presta atenção, coloca um time que é um time misto com base, primeiro tempo, e depois vem com o time titular inteiro no segundo tempo. Os caras estão acostumados à altitude? Estão, mas também não tem pulmão de aço. No segundo tempo eles vão cansar e o Flamengo poderia propor o jogo. E cara, o jogo contra o Bolívar, na quarta-feira, é o jogo perfeito pro Tite. É o jogo que você faz um gol e fecha a casinha e bota os 11 emparelhadinhos assim, ó, dentro do gol, com a mãozinha para cima, e pronto, acabou. Se não tomar gol, ganha o jogo e acabou. Agora, ele tem que saber fazer isso, porque contra o Milionários ele tentou fazer isso e não deu certo. É isso. Essa é a fórmula mágica da vitória na altitude. Faz um gol, se tranca todo, tenta jogar no contra-ataque e acabou. Agora, contra o Palmeiras você tem que jogar bola. Não dá. Contra o Palmeiras não tem como jogar no contra-ataque. Contra o Palmeiras não tem como esperar com que eles façam as jogadas, porque o time dos caras é bom. O time dos caras é bem treinado. O time dos caras é o atual bicampeão brasileiro, se não me engano, seguido. E aí o Flamengo tá fazendo o quê? Tá poupando o jogador contra o Palmeiras para jogar contra o Milionário, contra o Bolívar. Pra quê? Não faz sentido. Tem que ganhar ponto agora. Todo mundo sabe. Se você abrir o canal do Fernando Gil, se tu abrir o canal do Flazoeiro, se tu abrir o canal do Gustavo Henrique dando choque, abre a Jovem Pan Esportes, abre a Globo, abre o que se quiser. Todo mundo vai falar a mesmíssima coisa. O Flamengo tem que ganhar ponto agora, porque no meio da temporada vai perder 9 rodadas do seu elenco principal para jogar a Copa América. Um jumento sabe disso. Como que você vai ser campeão brasileiro? Como? Sem, possivelmente, tá? Eu não estou dizendo que são todos que vão sair, mas possivelmente. Sem Rossi, sem Varela, sem Léo Pereira, sem Vinha, sem Ayrton Lucas, sem o De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Pulga, sem Pedro. Como? Como que você vai jogar com um time assim? Não vai. Não tem como. É impossível. E aí você tem que fazer o máximo de pontos possível. Só que parece que o Tite e a comissão técnica dele e a diretoria do Flamengo não tem esse entendimento. Tudo bem. Eu sou apenas um analista que torço pro Flamengo e tô puto com o resultado horrível que aconteceu. Mas eu não sou o senhor da verdade. Por isso eu queria saber se você concorda comigo ou não. Você acha que eu tô falando besteira? Se você acha que eu tô perdendo meu tempo aqui? Ou se você acha que realmente eu tenho razão e se você concorda comigo. E se você não concorda comigo, me diz nos comentários por que não concorda. Vai ser um prazer debater esse assunto contigo. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Fui.